O tema da liberdade é sempre presente em nossas vidas. Qualquer discussão que nós tenhamos, desde as mais simples, quando somos crianças, em relação aos nossos pais, até mesmo a criação de uma sociedade mais justa, igualitária, segundo ideais que nós acreditamos serem certos, passa sempre pelo debate sobre a liberdade. No programa de hoje, a gente traz um pouco dos ensinamentos que Mikhail Bakunin abordou acerca da liberdade. É um pensador que nós gostamos muito, embora devemos falar que tenhamos algumas ressalvas, algumas críticas em relação ao seu pensamento, porém, achamos interessante a abordagem que ele adota desse conceito da liberdade. Antes de entrar na liberdade propriamente dita, nós precisamos entender que Bakunin tem um pensamento do qual nós também gostamos, de que o princípio da liberdade ele é um princípio secundário. Não significa que ele é em segundo plano, como a gente costuma pensar, mas que ele decorre de um outro princípio que vem no início. Esse princípio inicial é o princípio da sociedade. O Bakunin estabelece, e vários outros pensadores vão estabelecer também, a gente vai encontrar isso em vários ramos da própria sociologia, de que o homem, antes de ser homem, ele é um ser social. Isso significa que não existiu um homem isolado no mundo, um outro homem isolado no mundo, e eles se encontraram e resolveram formar uma sociedade. Isso significa, então, que existia uma sociedade e dentro dessa sociedade criou-se a ideia do homem. Então, todo o pensamento do Bakunin, ele deve partir desse princípio social, não individualista, por mais que a ideia do indivíduo exista no seu pensamento. Então, quando vamos tratar a ideia da liberdade, nós devemos tratar sempre a ideia da liberdade não plena, não absoluta, porque ela já começa limitada, entre aspas, por essa figura abstrata que é a sociedade em si. E ao abordar a liberdade, Bakunin nos aponta 3 tópicos que são fundamentais para entendermos o que é a liberdade plena no mundo material, no mundo no qual nós nos encontramos. O primeiro tópico é a liberdade de pensamento. Você pode até falar, mas eu penso todo dia, eu penso o tempo inteiro, penso até demais. Bem, não é esse tipo de pensamento que o Bakunin está falando. O pensamento que o Bakunin fala e que outros filósofos vão falar também é a utilização da sua razão, da sua racionalidade para entender determinadas coisas. É a utilização da sua razão básica para afastar pensamentos que não são seus, afastar influências que não decorrem de você ou que decorrem de questões materiais suas, como por exemplo a fome. E aí, se você está com fome, você tende a reagir de uma forma diferente de se você estiver saciado. Então, Bakunin ele vai trabalhar essa ideia que, primeiro, antes de mais nada, você precisa aprender a pensar. E esse pensamento vem por intermédio de uma educação libertadora, que vai te ensinar a refletir sobre a sua condição e refletir sobre a condição da sociedade na qual você está. O segundo ponto que Bakunin aponta para a gente é o ponto da liberdade científica. E aí Bakunin traz a ideia de que a ciência é uma ferramenta e que nós devemos aprender o pensamento científico, seja ele geral ou restrito, para que a gente consiga compreender como as coisas funcionam em todos os sentidos e possamos nos colocar para trabalhar de acordo com os desenvolvimentos científicos. A ciência não pode ser excludente. Nós não podemos ter um pensamento científico que afasta a maioria da população e a coloca única e exclusivamente como consumidora de produtos que saem desse pensamento científico. Nós devemos, através desse pensamento, fazer com que a população conheça como a ciência funciona, conheça como todos esses processos funcionam e, através desse conhecimento, ela consegue se engajar em pontos da sociedade no qual ela acha mais interessante e assim poder trabalhar com isso. O terceiro ponto que Bakunin aborda para a gente em relação à liberdade, ela envolve a liberdade de acesso material. A liberdade de acesso material é um dos pensamentos mais complicados de nós entendermos dentro de uma sociedade.
pelo menos do ponto de vista atual. Porque não significa que você deva ter tudo, como algumas pessoas imaginam, mas significa que você deve ter acesso às coisas que você produz. Você deve ter a capacidade de comprar coisas com o fruto do seu trabalho. Você não pode ser excluído do meio material. Você não pode ficar olhando para uma vitrine, almejando ter um determinado produto, mas você não pode ter aquilo porque ele é muito caro e você não tem acesso a isso. Perceba que nesse pensamento também existe uma questão social, como nos outros dois. E isso aborda um ponto significativo dentro do conceito de liberdade para Bakunin. Ele vai estabelecer que, por mais que você tenha esses 3 itens, por mais que você tenha uma liberdade para pensar, uma liberdade científica e uma liberdade material, a sua liberdade ainda não será plena nesse plano no qual a gente existe, se as pessoas com as quais você interage não têm acesso a essas 3 bases da liberdade. Ou seja, a sua liberdade ela é limitada pela ausência da liberdade de outras pessoas. Então, se a gente vive numa sociedade onde as pessoas não conseguem pensar, elas não recebem essa influência para pensarem de maneira digna, para pensarem de maneira por si próprias, ao invés de serem influenciadas por outras pessoas, nós não somos livres. Se nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não sabem como o método científico funciona, como a produção de determinadas coisas funciona, para que servem determinadas coisas, nós não somos livres. E se nós vivemos numa sociedade onde apenas uma minoria tem acesso a bens e serviços e a maioria não tem esse acesso, pelo menos não de uma forma direta, nós também não vivemos numa sociedade livre. A sociedade, para ser livre, ela deve dar acesso a essas 3 coisas para toda a população. Então, cabe a nós, como indivíduos privilegiados, refletirmos, atuarmos de maneira significativa para que as outras pessoas também tenham acesso a isso. A gente vai deixar aqui na descrição algumas bibliografias de referência para você estudar um pouco mais sobre esse assunto, caso seja do seu interesse. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e até a próxima. Tchau, tchau!